Glória a Deus. Então, Lucas capítulo 15, versículo de número 25, a palavra do Senhor nos diz assim: O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: Olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai, nós queremos te louvar nessa noite, pela tua palavra lida, Senhor Jesus. Que o Senhor nesse momento traga luz para cada um de nós que estamos aqui. Que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações. Senhor Jesus, que nós possamos entender a tua mensagem, que nós possamos ouvir a tua voz falando conosco. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós somos sedentos pela tua palavra. Por isso que eu seja apenas o canal e o instrumento. A começar de mim, ministra meu coração, que eu diminua e o Senhor cresça. Estamos aqui para ouvir a tua voz. Tudo que vem para roubar a tua palavra seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Fala conosco, nós queremos ouvir a tua voz, que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, Lucas 15, que é o texto, que é a leitura que nós fizemos, ele tem 3 parábolas. Jesus está aqui contando 3 parábolas, nós lemos a terceira parábola. E a primeira parábola é a parábola que todos conhecem, a gente acabou de louvar sobre isso. É a parábola da 100ª ovelha. O pastor que deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha que está fora do aprisco. A segunda parábola é a da dracma perdida. E a terceira, também muito conhecida, é a que a gente leu. Até quem não é cristão, ele conhece. Até quem não é cristão, ele já ouviu falar acerca da parábola do filho pródigo. São 3 parábolas que Jesus está contando. 3 parábolas que são direcionadas a um público. E todas essas parábolas, todas as 3, elas têm uma característica em comum. Todas as 3. Então eu quero enumerar 3 características que essas 3 parábolas, elas têm em comum, para que você possa entender e a gente possa contextualizar aquilo que Jesus quer falar conosco nessa noite. A primeira característica entre as 3 parábolas é que algo de valor se perdeu. É a primeira característica que as 3 parábolas têm, porque vamos lá, a primeira parábola é uma ovelha, e a ovelha, ela tem um valor para o pastor. A segunda parábola que Jesus está contando é uma dracma, e aquela dracma, ela tem um valor monetário importante. E a terceira parábola é um filho que se perdeu. Agora, olha que interessante, quando a gente começa a olhar a perspectiva certa daquilo que Jesus está explicando para a gente. Algo se perdeu, algo de valor se perdeu. Mas perceba que a cada parábola, a cada leitura que a gente vai fazendo, de cada parábola, o valor vai aumentando o valor da coisa. Então, a primeira é 1%, ou seja, é 1 para 100. A segunda parábola é 10%, ou seja, 1 para 10. E a terceira é 100%, ou seja, 1 para 1. E talvez os matemáticos aí vão perguntar: pastor, essa terceira aí não sei se eu entendi muito bem não. Mas ao final dessa pregação você vai entender o que eu estou dizendo, porque que essa parábola, porque que essa terceira é 1 para 1, é 100%. Então, perceba que Jesus vai aumentando o valor. Ele vai apertando, ele vai dando mais atenção àquilo que ele quer dizer. Então a primeira característica que a gente tem em comum é que há perdas nas 3 parábolas. Nas 3 parábolas, algo de valor se perdeu. A segunda característica que eu vejo aqui é que há um empenho para se encontrar aquilo que se perdeu. Há um empenho para se encontrar aquilo que é perdido.
Porque vamos lá, a primeira parábola, o pastor, o que ele vai fazer? Ele deixa as 99 para encontrar aquela que se perdeu. Na segunda, a mulher, ela deixa as 9 dracmas num canto e ela começa a varrer a casa para encontrar a dracma que está perdida. E a terceira é o pai que fica esperando o seu filho voltar. Há um desejo no coração de cada um deles, há um empenho de que aquilo que estava perdido seja encontrado, aquilo que estava separado seja reconciliado. E a terceira característica que eu vejo que existe aqui entre essas 3 parábolas é que existe uma festa quando aquilo que está perdido é encontrado. Então a terceira característica que eu vejo nessas 3 parábolas, que elas têm em comum, é que há uma festa quando aquilo que estava perdido é encontrado. A primeira parábola, para a gente contextualizar, é o pastor, ele se alegra quando ele encontra aquela uma que estava perdida, e o que ele faz? Ele vai e ele dá uma festa. Na segunda parábola, a mulher, quando ela encontra a dracma perdida, o que ela faz? Ela chama as amigas dela para celebrar, e ela se alegra quando ela encontra a dracma. E o pai, que nós lemos aqui, ele manda matar um novilho gordo, ele manda dar uma festa, porque o filho que estava perdido foi encontrado. E é tão interessante isso, porque você vê que ele manda matar um novilho gordo, o pai manda matar um novilho gordo, mas se você lê, né, foi a leitura que nós fizemos, o filho mais velho, o que ele questiona? Ele não reclama do novilho gordo, ele fala, você não me deu um cabrito. Por quê? Porque naquela época, né, o novilho gordo, ele era preparado por anos, ele era engordado, para quando houvesse um evento especial, então ele fosse morto. O cabrito não, o cabrito você poderia pegar a qualquer momento. Então, o novilho gordo era reservado especialmente para um momento específico. Então, quando chega o dia da festa, então o novilho gordo, ele é separado. Então a gente percebe que aqui são 3 características nessas 3 parábolas. Algo de valor se perdeu, há um empenho para encontrar e há uma festa quando encontra. É claro que o valor aqui, irmãos, não é o animal ovelha. Não é a gente pegar o animal, não é isso. Não é necessariamente a dracma. E não é necessariamente o filho. A gente precisa entender isso. Deus está dando, que Jesus está fazendo aqui, Ele está dando valor a uma vida que é salva. É isso que Ele está falando, Ele está dando valor quando se encontra a eternidade. Jesus está trazendo valor àquilo que tem valor, e Ele está dando preço, colocando preço no que tem preço. Então, para você entender a diferença entre valor e preço, o preço você pode falar assim, quanto que custa um copinho desse d'água? R$1, tá, R$1, é o preço que eu dou. Só que qual que é o valor que eu dou para isso? Ele é totalmente diferente. Porque alguém pode falar, pastor, eu quero esse copo d'água, mas esse copo d'água para mim tem um valor sentimental. Então você pode pagar o preço que você quiser, eu não vou vender. Então, o que é valor e o que é preço é diferente. Então, é alguém te oferecer alguma coisa, falar assim, olha, eu te ofereço tanto, eu te ofereço o dobro por isso. É a vinha de Nabote. Olha, quanto você quer? Eu te pago X por essa vinha, mas o que Nabote falou? Não vou vender, porque isso tem um valor. E esse valor é incomparável, ele não tem preço, não tem como precificar isso. Então, o que Jesus está explicando aqui é que não existe valor para uma vida que é salva. Não existe valor, não existe preço, não tem como você precificar uma vida que é salva, porque nada vai conseguir pagar isso, nada vai conseguir chegar aonde você espera chegar, não tem como você colocar um preço. Você teria como colocar um preço num órgão teu, numa parte sua do corpo. Quanto você cobra aí por um pé, para você arrancar teu pé? Você colocaria um preço? Você não vai colocar um preço, porque isso não tem valor, isso tem valor para você. Como você vai deixar de andar? Não, isso tem valor. Então, irmãos, Jesus está trazendo valor àquilo que tem valor e trazendo preço para aquilo que é preço. O que Jesus está fazendo aqui? Trazendo ordem. É isso que Jesus está fazendo, por isso que Ele está explicando a parábola aqui. Só que o alvo de Jesus não é os perdidos nessa parábola. Às vezes a gente faz a leitura e a gente foca apenas no perdido, mas o alvo de Jesus não são os perdidos nessa parábola que está aqui. Não é o filho pródigo, não é a ovelha, não é a dracma. O alvo de Jesus é o irmão mais velho. Pastor, eu te provo isso.
Volta lá, Lucas capítulo 15, versículo 1. Eu vou provar para você que o alvo de Jesus é o irmão mais velho. As 3 parábolas ele conta com um objetivo: alcançar o irmão mais velho. Chegando-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: esse recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes propôs esta parábola. Jesus está dizendo para quem? Para os pecadores? Não. Jesus está dizendo para os fariseus. Jesus está propondo parábola para os fariseus, não são para os pecadores. Então o alvo de Jesus são os fariseus aqui. Jesus conta 3 parábolas e o alvo de Jesus é os fariseus. Óbvio que essas parábolas, elas possuem verdades intrínsecas, e eu não estou dizendo isso. Não estou dizendo que a gente não pode pregar nada sobre isso. Não tem verdades intrínsecas nessas situações. Óbvio que tem. Isso eu não estou tirando isso, mas o alvo não é o perdido. O alvo é o irmão. Então preste atenção. Jesus está sentado à mesa, jantando, talvez almoçando, eu não sei, a Bíblia não deixa isso claro, com gente de má fama, com pecadores. Então aquilo irrita os fariseus de uma forma tão grande, que Jesus ele vem e ele conta 3 parábolas. Ele chega: olha uma ovelha, olha uma dracma, um filho, olha um irmão que estava trabalhando. E esse irmão que estava trabalhando eram os fariseus. Os fariseus que estavam julgando quem estava sentado com Jesus. Então Jesus, o que ele está fazendo aqui? Ele está direcionando a mensagem aos fariseus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: há festas nos céus e vocês não percebem. Há festa nos céus e vocês não se alegram. Vocês não estão entendendo que o reino de Deus chegou. Vocês não estão entendendo que a salvação está diante de vocês e vocês não estão enxergando isso. Vocês não estão notando, vocês não estão percebendo. E agora, irmãos, nesse texto que a gente leu, agora eu vou chegar no texto que a gente leu, do filho pródigo. Tem 3 personagens nessa terceira parábola. E agora eu quero me ater para que você possa compreender aquilo que eu quero dizer, que o Senhor quer trazer para a gente nessa noite. Então eu quero descrevê-la, para a gente entender o que Deus tem para nossas vidas nessa noite. Então eu quero falar de 3 personagens. O primeiro personagem dessa parábola é o pai. O primeiro personagem é o pai. O pai, ele é absurdamente amoroso. O amor do pai é incomparável. Não tem como medir. Não tem como você valorar isso. E aqui nessa parábola, o pai é o nosso Pai Celestial. É o nosso Deus que nos ama. A pastora já falou aqui, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E esse pai, ele impressiona por algumas atitudes. Como já falei, existiam algumas coisas que eram culturais naquela época. Algumas atitudes que na cultura daquela época, um pai daquele calibre, que a gente leu aqui, um pai daquele calibre, ele não faria. A primeira coisa que eu vejo, a Bíblia nos diz que ele viu o filho de longe. Não é isso? O pai viu o filho de longe. Não foi o filho que viu o pai de longe, mas o pai viu o filho de longe. Isso mostra algo interessante. O pai não estava dormindo. Ele estava acordado esperando o filho voltar. Quantos pais aqui que não dormem até o seu filho voltar do trabalho? Quantos pais que não dormem até o seu filho que estuda à noite voltar? E ele fica acordado ali. Esse pai impressiona, porque ele não dorme. Ele não dorme. Antes do filho enxergá-lo, a Bíblia diz que o pai viu o seu filho de longe. Isso mostra que o filho saiu, mas o pai continuou esperando o filho. O pai não simplesmente deixou, e quando o filho pediu, me dá a minha parte da herança, e ele foi embora. Porque naquela época, o que seria costume quando o filho lhe pede a herança? Era como se eles enterrassem o filho. Fariam até um funeral, porque aquele filho não voltaria mais. Significa que ele estava abandonando todas as coisas
para viver a vida dele. Ele não queria mais saber de relacionamento com o pai, ele não queria mais se envolver com o pai. Mas a Bíblia diz, Jesus conta essa parábola, ele diz, e ele conta que o pai está esperando pelo filho. E isso já mostra dentro daquela cultura, isso já era suficiente para mexer com aqueles fariseus. Porque Jesus está falando de um pai que não enterrou o filho virtualmente, vamos dizer assim. Porque o filho não havia morrido, mas naquela cultura é como se o filho tivesse morrido, acabou tudo. Mas não, aquele pai está esperando o filho. A segunda coisa que eu vejo aqui de característica do pai, é que ele sai correndo. O pai sai correndo. Na cultura, como eu disse, na cultura esse homem, a gente consegue ler, era um homem abastado, sim ou não? É um homem abastado, ele tinha servos, ele tinha posses, ele tinha um novilho gordo, ele era rico, irmãos. Ele tinha empregados, pessoas que trabalhavam para ele tinha escravos. E naquela cultura, irmãos, dele, os fariseus, ali eles estão ouvindo Jesus falando que aquele homem saiu correndo. Então para pensar, alguém de posição, um homem daquele calibre, sair correndo, era vergonhoso. Vamos pegar um episódio para você entender o que era vergonha? Vamos lembrar quando a arca de Deus ela volta. Davi, o que Davi está fazendo? Davi está celebrando, dançando. O que Mical vai falar para ele? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Que papelão você está fazendo? Você é rei. Você está dançando que nem um bobo aí na frente de todo mundo, girando para cima e para baixo. Você é rei, você tem uma posição, você tem algo para zelar. Então Jesus está contando agora uma parábola de um pai que ele sai correndo para o filho, e aquele pai tinha posição, aquilo era um escândalo. Aqueles fariseus estão ouvindo, não, um pai daquele calibre não sairia correndo, ele não correria. Então perceba que apenas o fato do pai correr em direção ao filho, aquilo já era um escândalo para os fariseus que estavam ouvindo, porque aquilo não era comum na cultura. E aquele homem não está apenas escandalizando, sem vergonha nenhuma daquele filho que vem. A Bíblia diz que ele abraça o filho, ele corre em direção ao filho, ele abraça o filho. E a Bíblia diz o quê? Que ele beija. O termo grego para o beijo aqui significa beijar várias vezes, beijar ternamente. Então ele não está beijando simplesmente alguém como quando você cumprimenta alguém que você vê e você cumprimenta um beijo. Ele beija várias vezes. É como se eu pudesse dizer, acontece isso algumas vezes comigo, irmãos. É como se eu tivesse um botão em mim. E às vezes a Rebeca ela consegue ter uma atitude diferente comigo. E ela consegue arrancar coisas que o Felipe ainda não conseguiu arrancar por muitas vezes. E ela vem com o jeitinho dela, e parece que ela liga o botão. Aí daqui a pouco ela liga o botão e eu começo a beijar, e eu não consigo parar de beijar ela. Eu fico beijando, até que ela fala, para papai. Ela tem que achar um botão para poder me desligar. E esse pai é assim. Esse pai, quando ele vê o filho, ele começa a beijar, e esse é o termo grego usado. Alguém que beija eternamente, alguém que beija várias vezes, que ele encontrou o filho. E o que me chama a atenção, amados, que talvez a gente nunca tenha percebido, é que a Bíblia conta que aquele filho, aquele menino, ele trabalhou com porcos. E também na cultura dos fariseus, a cultura daquela época, o porco é o quê? Um animal impuro, é um animal sujo. E aquele menino trabalhou, a Bíblia diz, se a gente voltar um pouco o texto, a Bíblia diz que aquele menino trabalhou com porcos, estava com cheiro do quê? De porco. E, vamos lá, se ele não tinha dinheiro para comer, ele tinha dinheiro para tomar banho? Então começa a imaginar na tua mente como aquele filho ele está chegando diante daquele pai. E Jesus está desconstruindo agora algo diante dos fariseus. Porque além de toda a questão do pai correr atrás do filho, o filho trabalhou com porcos, um animal impuro para a cultura daquela época, para a cultura dos judeus. Ele estava impuro diante do pai, ele estava sujo, ele estava fedendo. Ele chegou, e do jeito que ele estava, o pai não se importou com o cheiro que ele estava.
O pai não se importou com a sujeira que ele estava. O pai não se importou se ele estava maltrapilho, não. Mas o pai olhou aquilo que humanamente, que os olhos não conseguem ver. Ele olhou com os olhos espirituais, ele viu o filho valoroso que ele tinha. Então a primeira coisa que aprendemos aqui, irmãos, é que não importa o cheiro que você está, não importa o que você fez, Ele te abraça e te beija. Não interessa o que você fez, não interessa o teu passado, não interessa o que você passou até aqui, porque Ele te abraça e Ele te beija, porque Ele não te olha como você vê. O que me chama a atenção é que o pai não se importa com a vergonha que ele vai passar em te abraçar. Sabe, quando a gente passa na rua e às vezes a gente vê pessoas em situações difíceis, que às vezes a gente até se envergonha. Talvez alguém possa dizer: esse aí é teu filho? Esse aí, essa coisa aí é teu filho? Ele vai dizer: sim, é meu filho. É meu filho. Ele não tem vergonha de ser chamado seu pai. Ele não tem vergonha. E ele não tem vergonha de chamar você de filho. Ele não tem vergonha que fala assim: você é o pai dessa coisa, desse traste. Ele não tem vergonha de falar assim: é meu filho, eu amo. Ele não tem vergonha. Ele não tem vergonha de falar: esse é meu filho. Não é aquela coisa, não, tipo, deixa aí, limpa ele primeiro, depois eu falo que ele é meu filho. Não, não. Ele fala: esse é meu filho, eu amo ele. Não importa como ele está, ele é meu filho. Eu continuo amando, eu continuo amando. Sabe por quê? Porque ele sabe o que o filho vai se tornar. Ele sabe o que o filho ele pode se tornar. Ele sai correndo, ele beija o filho, mesmo com aquele mau cheiro, mesmo com toda a sujeira. Agora entenda algo nessa noite. Se um pai consegue abraçar um filho numa condição difícil como neste caso, imagine o nosso Pai Celestial quando nós voltamos para Ele. Imagina nosso Pai Celestial quando nós nos rendemos aos pés dEle. Esse é o Pai, o bom Pai. Esse é o Pai. Esse é o Pai escandaloso. Ele não tem vergonha. Ele não tem vergonha de você. Ele não tem medo do seu mau cheiro. Ele não tem medo da sua condição, mas Ele simplesmente ama. Por isso Ele é absurdamente amoroso. Ele ama. Não importa a condição. Porque talvez, para muitos, qual seria quando visse o filho ali, talvez quebrado, destruído, maltrapilho? O que muitos fariam? Bem feito, não te falei. Eu falei para você, você é teimoso, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Mas para pensar, aquele filho já está destruído, ele precisa ouvir isso. Ele já sabe de tudo. Mas o Pai, nosso Pai Celestial, Ele não olha, Ele não fala assim. Não, Ele fala: filho, vem cá. Vem cá, meu filho, que bom que você voltou. Deixa eu cuidar de você. Põe um anel no dedo. Põe uma sandália nos pés. Troque as suas vestes, coloque em roupas limpas. Perceba algo, ele não tomou banho. Mas o pai está falando assim: pode pôr nele, porque esse é meu filho. Esse é meu filho. Mas está fedendo, deixa ele tomar banho primeiro. Não, põe a roupa, porque eu quero mostrar para todo mundo: esse é o meu filho. O segundo personagem dessa história é o filho pródigo. O filho pródigo sou eu. É você. A palavra pródigo, às vezes a gente fala assim: o filho pródigo é aquele que pega, vai embora, aí depois ele... Não. Entenda isso. A palavra pródigo significa esbanjador. Aquele que esbanja. Aquele que não valoriza. Quantos aí são esbanjadores? Quantos de nós somos esbanjadores e não valorizamos aquilo que nós temos? E eu pergunto para você nessa noite: quantos de nós valorizamos a palavra de Deus? Eu quero que você faça uma análise breve. Quantos de nós valorizamos a presença de Deus? Quantos de nós não valorizamos o chamado que Deus nos deu? O dom, os talentos que Deus nos entregou, e a gente não valoriza isso que Ele deu para a gente. A gente não valoriza. Quantos de nós não valorizamos os presentes que Deus tem nos dado todos os dias?
Parece que a gente só reclama. Quantos de nós vamos vivendo de qualquer jeito e não valorizamos o que o Senhor já fez por nós? Quantas coisas Ele já fez, quantas coisas Ele realizou nas nossas vidas e nós não valorizamos. Nós acordamos de manhã, vamos trabalhar para ganhar o nosso dinheiro e nós não valorizamos o ar que nós respiramos. Não agradecemos, não somos gratos a Deus por falar: Senhor, eu estou vivo. Se eu acordei, é o teu querer, a tua misericórdia. Não valorizamos o ar que Ele nos deu. Quantos de nós somos pródigos? Nós abandonamos e deixamos aquilo que não deveríamos deixar. Não valorizamos a presença, não valorizamos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Somos pródigos porque nós esbanjamos. Nós somos pródigos porque nós abusamos da graça. O Senhor vai perdoar, Jesus vai perdoar, Jesus vai perdoar, não, Ele vai fazer. A gente abusa da graça, irmãos. Eu quero contar uma história. Existe uma história de um condenado. Ele estava condenado à morte, já no corredor da morte, para ser morto. Ele havia cometido muitos crimes e aquela cidade era uma cidade muito rígida com os crimes que as pessoas cometiam. E ele foi julgado e condenado à morte. E lá na cadeia, quando sai o veredito, a sentença da morte dele, a população daquela cidade, por incrível que pareça, gostava daquele homem. A história não conta quais foram os delitos que ele fizera, mas a história conta que as pessoas começavam a clamar, pedir clemência, chegaram até o governador, ao rei, e pediam clemência. Olha a clemência pela vida dele. Olha, tem clemência, tem misericórdia da vida dele, tem misericórdia. E as pessoas insistiam. Até que, de ver todo aquele alvoroço, tantas pessoas que vinham até ele, aquele governador, ele decide dar clemente. Ele decide dar a clemência para aquele homem, para aquele condenado. E o que ele faz? Ele pega uma carta de perdão. E ele vai fazer agora uma visita lá naquela cela. Porque ele quer fazer questão de entregar pessoalmente aquela carta de clemência para ele. E para isso, para que ele não seja reconhecido como governador, para que ele não seja reconhecido como rei, o que ele faz? Ele se veste de religioso. Ele pega a carta, coloca dentro da Bíblia, e então ele vai até aquela cela. Ele chega diante ali do carcereiro. O carcereiro sabe quem ele é. O carcereiro libera para que ele passe, mas o preso não sabe quem é a pessoa que está entrando para falar com ele, para entregar aquela carta de clemência. E quando aquele governador ele entra naquela cela, ele chega para aquele preso e ele fala assim: olha, eu quero fazer uma visita para você, porque eu quero falar do amor de Deus para você. E quando ele fala que ele quer falar do amor de Deus para ele, aquele homem condenado, sem saber o que havia dentro da Bíblia, sem saber que naquela Bíblia, dentro daquela Bíblia, estava ali uma carta de perdão, ele começa a hostilizar aquele homem. Ele começa a gritar com ele, ele diz: eu não quero saber de Deus. Deus me rejeitou, Deus me esqueceu aqui, Deus me abandonou, eu não quero saber de igreja. Um dia eu estava na igreja e falaram mal de mim, um dia falaram do meu pecado no púlpito, um dia me trataram mal, eu não quero mais saber, um dia as pessoas judiaram da minha pessoa, eu não quero saber, e você quer vir aqui, eu estou para morrer e você quer vir falar de Deus. E a história conta que ele enxota aquele homem dali. Eu não quero saber, sai da minha presença. E no dia seguinte, o carcereiro que estava ali, ele chega até aquele preso e ele disse: você não tem noção do que você fez? O que você fez? E então ele começa a explicar que aquele religioso, na verdade, era o governador. Era aquele que tinha o poder de tirá-lo daquela prisão.
E ele tinha dentro da Bíblia que ele carregara uma carta de perdão. Quando aquele preso ele recebe aquela notícia, ele recebe aquilo com tristeza no seu coração. E no dia da sua morte, ele pediu para falar antes de morrer. E ele disse assim: eu estou sendo morto, não pelos crimes que cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Você e eu não somos condenados pelo pecado que nós cometemos. Você e eu, guarda isso no teu coração, nós não somos condenados pelo pecado que nós cometemos. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo de número 1, o versículo 7, na sua parte B: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Então nós somos condenados, não é pelo pecado, mas pelo perdão que nós recusamos. Por isso Deus está estendendo o perdão hoje para vidas. Deus está estendendo o perdão hoje para mim e para você. Jesus hoje está estendendo o perdão dele. Vem. Ele está falando: se assente sobre a mesa dele, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Quantas pessoas que estão aqui hoje, quantas pessoas que estão ouvindo nesse momento essa mensagem, estão recusando o perdão do Senhor. Eu preciso lembrar você hoje, eu preciso lembrar você nesse momento, que você está sendo condenado, mas não pelo que você está fazendo de errado, não pelos erros que você anda cometendo, mas pelo perdão de Deus que você está recusando neste dia. Porque Deus está estendendo o perdão. Deus, através da palavra dele, ele tem uma carta de perdão para as nossas vidas. Deus, através dessa palavra, ele tem uma carta de perdão para mim e para você. Ele está falando: não joga fora, pródigo. Não joga fora. Não esbanja. Nós somos o pródigo. Nós somos. Não esbanja. Oh Espírito Santo. Aleluia, Deus. Senhor, teu filho hoje não precisa de um apelo, Senhor Jesus, para vir à frente para reconhecer que ele precisa. Aleluia. Por isso, nessa noite, Senhor Jesus, que a tua presença, que a tua graça o alcance, Senhor. Senhor Jesus, porque, Aleluia, Deus. Espírito Santo, tu és aquele, Senhor, que move, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nessa noite, que o teu perdão alcance o teu filho. Senhor, que a tua graça, Senhor, superabunde, Senhor, sobre o coração do teu filho, Senhor Jesus. Senhor, porque o Senhor não está olhando os pecados dele, o Senhor não está olhando, Senhor, para as feridas, mas o Senhor está olhando para aquilo que ele vai se tornar. Por isso, nessa noite, Jesus, o Espírito Santo de Deus. Vem, Jesus. Aleluia, Deus. Vem, Senhor Jesus. Vem sobre o Márcio, Senhor. Porque o Senhor está chamando ele pelo nome. Aleluia. E mostrando o pródigo. Se entrega porque eu restauro a tua vida hoje. Se entrega. Aleluia. Eu, Márcio, Reconheço reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreva meu nome no livro da vida e que jamais isso será arriscado. Hoje
eu nasço, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pai, nessa noite, Senhor, eu quero colocar o teu filho na tua presença. Senhor Jesus, a tua palavra está sendo ministrada ainda, mas é lindo como o Senhor já está falando, Senhor, de uma forma sobrenatural. Nesta noite, Senhor, neste momento, entra, Senhor, sobre a vida do Márcio, Senhor Jesus. Pai, porque o teu Espírito Santo é aquele que move, o teu Espírito Santo é aquele que transforma, Senhor Jesus. Senhor, escreve o nome dele realmente no livro da vida, porque ele está aqui diante, Senhor, desses irmãos confessando, Senhor, que ele é um pecador, que ele erra, Senhor, que ele tem falhas, mas, Senhor Jesus, ele aceita o teu perdão, ele recebe o teu perdão, porque o Senhor se entregou na cruz do Calvário. Por isso, meu Deus, que ele venha a ser renovado agora, Senhor, aquilo que arrancaram dele, Senhor Jesus, aquilo que tiraram, aquilo que o homem tirou, Senhor Jesus, que trouxe destruição sobre a vida dele, que trouxe mágoas, que trouxeram sentimentos, nessa noite, Senhor, todo o peso, tira agora do teu filho, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, Senhor, e faz uma nova história sobre a vida dele, enche ele com teu Espírito Santo, renova as forças dele, Senhor, hoje, Senhor, ele é uma nova vida, transformada, liberta, sarada pelo poder do sangue de Jesus, Senhor Jesus. Por isso, Senhor, Pai, nós nos alegramos, a festa, Senhor, nos céus, Senhor, por uma alma, Senhor, que se converte a Ti. Por isso, Senhor Jesus, vai escrevendo, Senhor, o nome dele no livro da vida, Senhor Jesus, e que haja essa festa, não somente aqui, mas nos céus. Por isso, Senhor, que a Tua unção, que a Tua graça, que o Teu poder seja derramado sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aleluia, aplauda ao Senhor mais forte. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Sabe quando o Márcio ele veio aqui à frente, isso me faz lembrar quando eu realmente aceitei a Jesus. Porque eu era ainda muito pequeno, e uma criança impulsionada talvez por ver os pais aceitarem a Jesus, ele vai à frente, e eu fui à frente, minha mãe aceitou a Jesus, e eu também quis aceitar, porque a gente vai no embalo, né? Só que eu não sabia ainda o que eu estava fazendo, e ainda novo eu cometi alguns deslizes, alguns erros, de uma forma que aquilo me machucou muito. E eu decepcionei meus pais quando eu era pequeno em algumas situações, e louvado seja o Senhor que eles me amaram quando eu precisei ser amado. E um dia quando eu estava na escola bíblica, infantil, com as crianças, e a tia, ela estava ministrando uma palavra de salvação. E eu me lembro como se fosse hoje, o dia que ela fez o apelo, e ela falou, olha, se alguém aqui sabe que não está andando certo com Deus e quer consertar a sua vida, não era nem para levantar, era para puxar a cadeira para frente. Eu nem esperei, irmãos. Quando ela estava falando, eu já estava lá na frente, chorando. Porque essa é a nossa conversão, é quando a palavra vem e ela muda nosso ser. E Deus está nos mudando, Deus está sarando, Deus está reservando um tempo novo para as nossas vidas. Ele está sarando. Deus está falando, não joga fora, pródigo, não joga. Não esbanja, não esbanja. E agora eu quero falar do terceiro, o filho mais velho, o irmão mais velho. E é interessante que o irmão mais velho, ele não é pródigo, ele é crente, ele faz tudo direitinho. Ele trabalha com o pai, inclusive, mas ele não entendeu a graça. Ele acha que, que o trabalho dele é que faz ele ir para o céu, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Ele acha que o esforço dele faz com que o pai o ame mais, porque ele se esforça, ele anda com o pai, mas ele não desfruta do pai. Ele está na casa do pai, mas não come o cabrito.
Ele está na presença da graça e da glória de Deus, mas ele não desfruta das bênçãos. Ele está dentro de uma religiosidade tão forte, que ele vê o irmão chegando, e ele fica indignado, ele fica enlouquecido. O irmão mais velho trabalha, mas ele não edifica. Salmo 27, versículo 1 vai dizer que em vão os que trabalham, se o Senhor não edificar a casa. Não adianta nada. São pessoas que acham que na força do seu braço vai vir o sustento para a sua casa. Ele acha que porque jejua, porque ora, porque lê a Bíblia, então Deus usa ele. Porque eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo, Deus usa ele. Ei, Jesus usa por causa da misericórdia dele. É por causa dele. Quantas vezes nós fazemos alguma coisa e achamos que vamos abalar? Não, agora eu vou fazer aquilo, agora vai acontecer. Que Deus vai usar, e vai ser glória para tudo quanto é lado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu falo por mim. Quantas vezes eu fiz uma ministração, eu preparei, e eu falava dentro do meu coração, aqui vai descer uma unção, e Deus vai fazer, e vai acontecer. A gente consegue imaginar? A gente está preparando, estou preparando a minha ministração, eu consigo imaginar na minha mente, então Deus vai mover dessa forma, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Não aconteceu nada. Deus não veio. Aí você percebe que os seus planos foram por água abaixo, Deus não veio. Quantas vezes a gente acha que porque jejuamos, porque oramos, o Senhor viria. Não, porque eu estou em jejum e oração, então o Senhor vai vir. Eu já experienciei isso na minha vida, irmãos. E às vezes teve ministrações que eu preparava assim, aqui vai ser só uma ministração normal, e aí Deus vem, derrama uma unção, e você fala assim, mas Senhor, eu não imaginei isso. Mas porque o Senhor está falando, não é o controle, não é teu, filho, o controle é meu. E eu venho quando eu quero, eu me manifesto quando eu quero. Porque a graça dele basta, porque a bondade dele é suficiente, porque a bondade dele ultrapassa a nossa justiça. Ele vem porque ele viu um perdido. Então ele veio, porque ele é o Senhor dessa casa. O Senhor dessa casa não é a pastora, não é o pastor, não é o presbítero, não é o missionário, não é a ovelha, não é ninguém. Ele é o Senhor desta casa. Jesus é o Senhor desta casa. A gente precisa se santificar sim, orar, jejuar, mas não para ele vir. A gente não jejua, ora para ele vir. A gente jejua e ora para a gente ouvir a voz dele. Não para manipulá-lo com o nosso jejum. Ó, Jesus, eu fiz o jejum, então o Senhor tem que vir agora, o Senhor tem que se manifestar. O irmão do filho pródigo, ele acha que manipula Deus. Ele acha que comove o coração do pai, porque eu trabalho, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Esse teu filho, tu tem coragem de fazer isso? E o pai diz, filho, tudo que eu tenho é teu. Por que você não matou o cabrito e comeu? Irmãos, vocês sabem quem são os fariseus, quem são os religiosos, eles estão por aí. A Bíblia diz em João capítulo de número 5, que um homem estava 38 anos aleijado, num tanque esperando mover das águas, esperando movimentar das águas. Os judeus, os fariseus, os saduceus, os outros zeus, tinham tantos zeus, estavam todos lá, vendo o cara se arrastar, tentar se jogar na água, para ser curado, eles estavam lá, e ninguém ajudava ele, ninguém estava nem aí para ele. Aí Jesus olhou para ele, e disse assim, eu vou te curar, fica de pé. Aí o cara levantou, ele começou a andar, ele foi curado depois de 38 anos. Aí Jesus vai dizer assim, levanta, pega a tua cama e leva embora. Mas aí, os fariseus, o irmão mais velho, ei, você! Por que você está carregando essa cama aí? Hoje é sábado. Eu fico pensando, talvez se fosse eu, irmãos, acho que talvez vocês também. Imagina agora que você era o paralítico. Jesus chegou, curou você.
Aí o fariseu chega assim: você está carregando a cama, hoje é sábado, você é louco, o que você está fazendo? Irmãos, eu acho que eu olharia, eu falei, como é que é? O que você está falando? Ô infeliz, eu estava 38 anos ali, você me via todos os dias, e você não me ajudou uma vez a chegar na água. Eu não estou nem aí para você, o que você fala, com a sua religião. Mas eles vão insistir. Eles vão dizer: quem te mandou carregar isso aí? E a resposta dele para mim eu acho sensacional. Ele vai dizer assim: aquele que me curou mandou. Não é da sua conta. Você vem falar para mim de uma religiosidade, de eu pegar minha cama e andar, porque eu não posso andar porque é sábado. Ele me curou, mandou eu andar, eu pego mesmo e vou levar embora, porque ele me curou. O irmão mais velho é aquele que não vê o que Deus está fazendo. Ele só vê o passado. Ele fala assim: essa aí é aquela ex, esse aí é aquele ex, e fica sempre rotulando como ex. Eis aquilo. Ei! Vou falar algo para você. As pessoas podem rotular você como ex alguma coisa, mas Deus não te olha como ex. Ele olha como você é agora. Deus não olha você como ex. O teu testemunho é o seguinte a partir de hoje: eu sou remido e lavado no sangue de Jesus. Ele me salvou, Ele me resgatou, Ele pagou um preço na cruz do Calvário por mim. Eu sou dele. O irmão do filho pródigo, ele não enxerga o copo meio cheio, ele enxerga o copo meio vazio. Porque há uma diferença de perspectiva totalmente diferente. O irmão do filho pródigo, ele enxerga o copo meio cheio. Ele não enxerga meio cheio, ele enxerga meio vazio. Porque eu posso pegar esse copo aqui e falar assim: ele está meio cheio, ou eu posso olhar que ele está meio vazio. O irmão do filho pródigo fala assim: não, ele está meio vazio. Ele fala: tem um pouquinho de água ali só, né? Deus olha e fala assim: tem água onde não tinha. Não tinha água, agora tem. Então ele não está meio vazio, ele está meio cheio, ele está enchendo. Ele está sendo cheio. O irmão, ele não vê o que Deus está fazendo agora. Imagina Jesus sendo questionado, irmão, sobre Pedro. Eu vou pegar o pastor Paulo. O pastor Paulo é Jesus, amém? Você vai ser o Pedro. Ô Jesus, aquele Pedro é teu discípulo? É teu discípulo? Aí Jesus vai dizer assim: mas ele cortou a orelha do Malco. Aí Jesus fala assim: e tive que colar a orelha dele de volta. Eu fui lá e colei. É meu discípulo, sim, é meu. Mas ele é um cavalo, Aí Jesus fala assim: eu sei, ele está no processo, ainda vai se converter. Tem um pouquinho de paciência, ele vai chegar lá. Entende, irmãos? É que o irmão mais velho, ele só olha assim: mas ele fez isso. Não, ele arrancou a orelha do Malco. Não, mas ele é meu filho, ele é meu servo, ele é meu discípulo. Mas já como o senhor anda? Não, mas ele é meu discípulo, ele é meu. Eu coloquei a orelha dele de volta, ele errou, mas não tem problema não, eu vou dar um jeitinho. Mas ele é grosso, ele é isso. Não tem problema, ele vai se converter. É que a gente não olha a pessoa como ela vai se tornar. Deus, sabendo que você vai se tornar, Ele não desiste de você. O irmão do filho pródigo, ele não celebra, ele não tem alegria, ele não tem vida. Ele não entra na festa, ele fica do lado de fora. E o pródigo não. O pródigo se humilhou, ele entrou na festa e celebrou. Mas o irmão mais velho não, ele ficou orgulhoso de si mesmo. Tão orgulhoso que ele se achava melhor do que os outros. Quero dizer algo para você nessa noite. Toda vez que a tua religião te fizer pensar que você é melhor que alguém,
Então reveja a sua religiosidade. Porque você não é melhor que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. E eu te digo por quê. Abra aí, Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 6. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 6. Vai dizer assim, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Cristo Jesus é Senhor, para a glória do Deus Pai. Ele lavou os pés dos discípulos, irmãos. E é isso que está sobre nós. Ele lavou os pés dos discípulos. E quanto mais perto de Jesus a gente está, menos a gente acha que a gente é alguma coisa. Guarda isso. Quanto mais perto de Jesus você estiver, menos você vai achar que você é alguma coisa. Agora, quanto mais longe de Jesus você estiver, mais você vai achar que você é alguma coisa. E você vai colocar outros em lugares baixos. E você vai humilhar pessoas, porque você se acha melhor do que alguém. Aquele homem disse assim, aquele irmão mais velho: eu nunca transgredi uma lei tua. Eu nunca desobedeci em nada. Eu vou dizer para você, mentira. Mentira. Todo mundo é pecador. Ele era tão juiz sobre si, ele se achava, sabe, tão justo, que ele achava que ele não tinha pecado nenhum, que ele não errava. Ei, aqui, só para nós, todos nós somos pecadores. Todos nós. O apóstolo Paulo faz a começar de mim, eu sou o pior. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer, a gente vai brigar, irmãos. Não, eu sou pior, porque a gente é pior. É a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Todo mundo pode rejeitar você, pode rejeitar a mim, mas o Senhor Jesus, Ele não rejeita. Os fariseus são assim, eles não são alegres, e não querem que ninguém fique alegre. Nossa, Jesus me salvou, eu estou na graça. Aí ele vai falar assim, cuidado, esse é o fariseu, o inimigo está ao seu redor. Mas eu estou celebrando o que Jesus fez comigo, eu estou como quem aqueles estavam, como quem sonha, eu estou vivendo algo novo. Aí ele fala assim, cuidado, como quem sonha, quem não, como quem sonha não, como quem ora. O fariseu é assim, ele está sempre emburrado, ele está sempre preocupado, ele não celebra, que chato. O irmão do filho pródigo, ele trabalha, ele se cansa, ele não adora. E a palavra que ele usa aqui para servir, quando ele fala assim, eu te sirvo, a palavra do grego que ele usa é douléu, que significa aquele que se torna escravo. O que ele está falando para mim, eu me tornei escravo teu. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Quando a gente não entende o reino, quando a gente não está no reino, é uma tortura trabalhar para Deus. É uma escravidão fazer algo para Deus. Mas quando a gente entende o reino, irmãos, não é essa a expressão que a gente usa. A gente vai usar a expressão de Gênesis capítulo 2, versículo 15, quando Deus coloca o homem para o servir, para cultivar. E a expressão que é usada ali é abade, que significa servir ao outro com trabalho, com alegria. É servir com alegria, porque o fardo de Jesus é leve e suave. Você não trabalha para Deus, você trabalha com Deus. Você faz com alegria. Você tem alegria naquilo que você faz para o Senhor. Eu te pergunto, aquilo que você faz para Deus, você tem alegria? Porque eu faço com prazer aquilo que Deus entrega na minha mão, irmãos. Será que a gente tem alegria? Na coisa mais simples, eu tenho alegria para fazer. Se é servir e colocar uma água, eu tenho alegria para fazer isso. Porque eu não estou fazendo para o pastor, eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus. Então, irmãos, desses personagens que nós temos aqui, o filho pródigo, mesmo longe de casa, ele sabia que tinha um pai. Eu acho o máximo isso. Porque o filho, ele nem se conhecia, porque ele achou que ele conseguiria tudo.
mas ele conhecia o pai. Ele sabia que o pai era tão bondoso, ele tinha um bom exemplo. Ele sabia que ele poderia voltar para casa, mesmo para ser servo, para ser um empregado, e o pai ia recebê-lo. Isso fala muito sobre o caráter do pai. De quem é o pai? É o nosso Pai Celestial. Não importa o que nós fizemos, não importa se a gente errou, se a gente não errou, Ele vai nos perdoar, Ele vai colocar um anel no nosso dedo, vai colocar sandália nos nossos pés. O mais velho dentro de casa, trabalhava para o pai, mas não entendia que ele tinha um pai, para ele tinha um chefe. A verdade, irmãos, é que o Senhor pode voltar amanhã. E se Ele não voltar amanhã, Ele pode levar qualquer um de nós. O dia que o Senhor já fez é hoje. Faça diferente. Faça que nem o Márcio, que se antecipou, não esperou nem eu fazer o apelo. Porque quando a gente recebe a palavra no nosso coração, o Senhor muda a nossa história, a nossa vida. Ao invés de você futurizar a sua felicidade, de olhar, só você feliz lá na frente, vivencie o dia de hoje. Deus reservou para você. Eu vou dizer algo para você: é melhor ser pródigo todo dia e voltar para casa e ser beijado pelo pai, do que ser irmão do pródigo, estar na igreja, mas não celebrar a presença do pai, mas não celebrar. Mata o cabrito, irmão. Mata o cabrito, você é filho. Mata o cabrito. Hoje o Senhor, Ele reservou o bezerro gordo para o nosso irmão Márcio. Mata o cabrito. Come. Porque o teu pai colocou para você, você trabalha para um Deus. Você é filho, você não é servo. Se alegra. Agradeça por tudo que Ele fez, por tudo aquilo que você tem. Celebre o copo meio cheio, irmãos. Ah, mas não está como eu queria, mas ele está enchendo. Vai chegar lá. Você já esteve mais longe de Deus. Às vezes a gente fala assim: ah, eu não vou celebrar, porque antes eu era assim. Ei, Deus está falando assim: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Ah, mas não está cheio como eu estava cheio antes. Deus está falando assim: não tem problema, filho, eu vou encher, vou continuar enchendo. Daqui a pouco vai transformar, ele não está meio vazio, ele está meio cheio. Você está mais perto da promessa, você está mais perto da verdade, você está muito mais perto. Agradeça, viva o dia que Deus deu para você. Volte. Todo dia a misericórdia do Senhor se renova. Vamos ficar de pé. A palavra do Senhor para as nossas vidas é que nós temos um Pai que nos ama. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei quem é você hoje, se você é o filho pródigo, se você é o irmão mais velho. Às vezes a gente está na casa de Deus e a gente não celebra aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Parece que as vitórias dos nossos irmãos que estão à nossa volta, a alegria não é a nossa alegria, porque a gente fala assim: ah, eu não, é só para ele, é só isso. Ei, Deus já falou da última vez que eu trouxe a ministração aqui. Está na hora de os milagres parar de acontecer só na vida de um, está na hora de acontecer na tua vida. Está na hora de você contar os milagres, parar de contar os milagres dos outros e começar a contar o teu milagre. Deus está te chamando para isso, porque você é filho, você está na casa do Pai, você está na presença dEle. Mas será que a gente esqueceu disso? Será que a gente esqueceu que a gente tem um Pai que nos ama? Um Pai que, se a gente se humilhar, um Pai que, se a gente se entregar, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida. Talvez você chegou aqui e está machucado pelas situações. Jesus quer curar você.
Talvez pessoas falaram que você é isso, que você é aquilo, mas você sabe que você não é, porque Jesus já testificou para você. Hoje Ele está te chamando, filho, vem. Deus está restaurando hoje, irmãos. Deus está restaurando as nossas vidas hoje. Nós temos um Pai que nos ama. Nós temos um Pai que se importa. Eu louvo ao Senhor que o nosso irmão já veio à frente, antes de chamar. Se essa palavra encontrou o teu coração, eu quero que você venha à frente. Eu também quero orar por você. Se você sabe que você está na casa de Deus e talvez você não tenha desfrutado do Pai que você tem. Às vezes para servir ao Senhor parece que é penoso. Parece que você não tem alegria. Deus está querendo restaurar você hoje. Talvez as tuas forças, você olha e fala assim, acho que está indo embora. Deus quer restaurar você hoje. Deus quer que você mate o cabrito hoje. Deus quer que você simplesmente olhe. Mas Deus quer abrir os teus olhos para você poder enxergar. Para você enxergar a graça dEle, a glória dEle. Por isso eu quero orar. Pai, nessa noite, Espírito Santo, o Senhor é aquele que toca, o Senhor é aquele que trabalha. E eu já louvo o Senhor Jesus, porque o Senhor já tocou no nosso irmão, e eu creio que já veio salvação, Senhor Jesus. Mas talvez, Senhor, vidas que aqui estão, vidas que estão ouvindo essa ministração, talvez hoje, neste dia, no ao vivo, ou talvez em algum momento da sua história. Visita esse meu irmão agora, Pai. Cura as feridas, Senhor Jesus. Talvez, Senhor, ele tenha se perdido como filho pródigo. Mas hoje ele tem um Pai que nos ama e que nos chama de filho. E que não importa se nós erramos, se nós falhamos, se nós pecamos, o que nós fizemos. Mas um Pai que continua olhando para nós. E quando nos vê, Ele enxerga. Ele, ao distante, Ele já nos vê. E Ele corre para nos abraçar. Abraça esse meu irmão, Deus. Abraça essa minha irmã agora. Senhor, talvez os filhos mais velhos que aqui estão, que estão ouvindo hoje, e não se alegram quando há salvação, e talvez se perderam, Senhor, no meio das circunstâncias, no meio das coisas que estavam à sua volta. Espírito Santo, traz salvação, Senhor, para estes também. Talvez eles se perderam dentro de uma religiosidade. Talvez eles colocaram a forma como Deus trabalha ou como Deus não trabalha. Talvez eles são aqueles que olham que se alguém está orando de joelhos e o outro está sentado, o de joelhos é o que está cheio de Deus, o que está sentado não está cheio. Mas esquece que o Senhor mesmo falou, eu não vejo como o homem vê. O Senhor falou isso para o profeta Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Porque o que adianta, Senhor, os nossos joelhos estarem, Senhor, dobrados, mas o nosso espírito não estiver dobrado diante de Ti? O que adianta, Senhor, dos nossos lábios saírem palavras, Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és digno, mas a nossa vida não refletir isso? E quantas vezes nós temos perdido tempo com isso? Para chamar o Senhor de você, de Tu, de Senhor, de amado. E a gente coloca um padrão para chamar o Senhor, quando o Senhor não olha como nós falamos, mas o Senhor olha dentro do nosso coração. E muitas vezes nós agimos como os fariseus, como aquele fariseu que olhava para o publicano e falava assim, eu não oro como ele, eu não falo como ele. O irmão mais velho. Mas que hoje, Senhor, nós olhamos para Ti, como nosso Pai, não como nosso chefe, não como nosso patrão,